Relações. Tiago, um prazer te receber. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Super bem, Tiago. Eu queria começar repercutindo uma avaliação que vocês fizeram em relação a esse acordo que foi firmado na semana passada de reparação às vítimas de Mariana, né? E o MAB colocou que, apesar de reconhecer os avanços, esse acordo tem muitos limites. Eu queria te ouvir um pouquinho em relação aos avanços e aos limites, Tiago. A todos e a todos que nos acompanham, o acordo é tido como um dos maiores do mundo atualmente. Foi fruto de Tiago, espera aí, tá travando muito. Calma aí que a sua fala tá travando demais. Vamos reconectar rapidinho com o Tiago? Até travou a imagem dele. Tiago, se você tá me ouvindo, sai do link e entra novamente para a gente ver se a conexão melhora um pouquinho. A imagem estava ótima, eu ouvia também super bem, mas começou a travar a conexão. Vamos retomar com o Tiago, lembrando que ele é da coordenação do movimento dos atingidos por barragens. O Tiago e o MAB acompanharam ali de perto a assinatura desse acordo de reparação às vítimas do que aconteceu ali em Mariana, com o rompimento da barragem, que foi em 2015, há 9 anos. Retomei com o Tiago, eu acho que a imagem está travada. Tiago, você me ouve? Ouço, vocês me ouvem agora? Eu ouço, a imagem está travando. Vamos ver se a fala, não, mas quero te ouvir para a gente falar sobre avanços e limites, e daí eu vejo se a conexão está boa. Certo, este acordo é uma mesa de negociação que dura mais de 3 anos, iniciou no dia 24 de fevereiro de 2021, a partir de uma movimentação do governo Zema, após o acordo de Brumadinho, e que sempre foi anunciado como um grande espaço de finalmente se chegar a um processo de reparação definitiva, nas palavras dos políticos envolvidos. Desde então, o movimento tem feito muita movimentação popular nos mais variados espaços para apresentar a pauta dos atingidos, que é a pauta de luta da Bacia do Rio Doce desde o dia do rompimento. Então, nós trabalhamos até o último dia, literalmente, para pressionar o governo em pontos importantes, para reafirmar a posição do MAB. Fizemos uma ocupação de linha, inclusive, no Espírito Santo, um dia antes da assinatura, para finalizar esse processo neste tom. O povo não desistiu e não desistirá de garantir que a reparação seja feita. A partir do texto que nós tivemos acesso, e nós ainda estamos lendo o texto, porque é um texto com mais de 1.300 páginas, muitas vírgulas, muitas aspas, muitos detalhes que nós precisamos entender, mas há 2 eixos importantes nessa análise. Os avanços, porque é importante dizer que os fundos coletivos que estarão na mão do Estado no próximo período, a partir de uma estrutura criada no BNDES, é fruto de uma pauta do movimento, é uma pauta histórica de que o Estado assuma a responsabilidade a partir da sua função e não privatize a reparação para a Fundação Renova. Então, esse é um ponto muito importante. E a criação de fundos coletivos para variados assuntos, saúde, educação, povos e comunidades tradicionais, fundo popular para projetos comunitários, entre vários outros fundos coletivos, boa parte foi fruto da pauta do movimento, isso está documentado em muitos materiais, desde 2021 que nós estamos apresentando isso. Do ponto de vista das insuficiências, nós precisamos dizer que não houve participação social no acordo, houve luta popular, porque as empresas conseguiram garantir o sigilo dos documentos e a não participação dos atingidos na mesa de negociação. Portanto, esse acordo não é com os atingidos, muito menos com o MAB, é entre as partes envolvidas dentro dos processos judiciais e que agora apresentam esse texto para a sociedade. Um tema muito importante de insuficiência, além da participação, é a indenização individual. Antes era um valor de R$30 mil por atingido, depois de muita pressão na última semana foi para R$35 mil, para amplo número de atingidos. Esse valor é muito abaixo do que a empresa já pagou em outros programas na Bacia do Rio Doce. Então, no mínimo, tinha que ser uma média dos programas anteriores, no mínimo,
proporcionalmente é muito menor do que paga em outros lugares para casos semelhantes, mas aqui tem um ponto muito importante da crítica do movimento, que não é apenas sobre valores, mas é sobre o procedimento. Neste caso do Rio Doce, quem define quem é o atingido e como vai pagar é a empresa. O atingido é que prova que é atingido. É diferente, por exemplo, no caso do Paraupeba, no crime em Brumadinho, que aconteceu agora na segunda instância, a inversão do ônus da prova. É a Vale que tem que provar se aquele indivíduo não é atingido. Isso faz toda a diferença. Portanto, essa é uma crítica que tem a ver com o futuro, com os próximos acordos em outros crimes, e nesta parte, na nossa avaliação, as empresas saíram vitoriosas. Além de que enfraquece outras iniciativas, como a ação na Inglaterra, cujo julgamento iniciou no último dia 21. Exatamente. Fazendo já essa ponte com o julgamento em Londres, tem uma cláusula nesse acordo que condiciona a desistência de ações judiciais no exterior para o recebimento de indenização aqui, é isso? Exatamente, exatamente. E esse é um dos pontos, nós ouvimos isso em reuniões em que, olha, as empresas não abrem mão desse ponto. Por isso, essa crítica do movimento, ela passa por valor, passa por procedimento, o que é algo muito importante, passa por expor a estratégia das mineradoras. Foi muito interessante que o ato de assinatura no Palácio do Planalto foi um ato político muito robusto. O Estado brasileiro estava lá, só faltou o Arthur Lira do Congresso, mas estava o presidente, o vice-presidente, o chefe da Casa Civil, o presidente do STF, os presidentes dos tribunais de primeira e segunda instância, estava muito representativo, e era o Estado brasileiro assumindo um compromisso com a sociedade. As empresas eram, do que eu vi, a maior parte do público, inclusive, na plenária. Estava o presidente da Vale, presidente da BHP, as grandes representações, e que assinaram lá formalmente o acordo diante de nós. No encontro, Lula fez uma fala muito dura, inclusive, chamando as empresas de negligentes, de responsável. Foi um discurso muito importante. Mas do ponto de vista estratégia das empresas, neste ponto específico, elas foram vitoriosas. O que elas garantiram não só um valor baixo, com quitação final, o controle do procedimento de como vai dizer quem é o atingido neste caso, e desidratando todas as outras iniciativas, como a ação na Inglaterra. Então é muito vantajoso, né? Claro que muita gente, entre as indecisões, vão aceitar os 35 mil. Isso é direito do atingido, é um direito individual, isso não está em questão. Mas veja, o que pode ser um valor maior na Inglaterra, mesmo com todas as dúvidas, fica nesse 35 mil. E há um ponto muito importante sobre desidratar, como nós chamamos, a ação na Inglaterra. Porque se trata de valores, mas não só. A ação na Inglaterra é um instrumento poderoso de pressão internacional. Não só na BHP Billiton, mas nas grandes transnacionais que saem dos seus países e vêm no Brasil destruir o meio ambiente e matar pessoas. É expor a BHP. Então, enfraquecer esse julgamento é enfraquecer a possibilidade de expor uma grande transnacional. É nesse nível de debate político que nós estamos falando, e nós queremos aproveitar esse momento histórico para expor a BHP, que tem esses crimes no Brasil e em outros países. A expectativa grande em relação a esse julgamento em Londres, em relação a resultados concretos, apesar de que ele pode demorar o desenrolar e a finalização, certo? Sim, do ponto de vista do julgamento em si, do procedimento, ainda é muito incerto. Agora o julgamento vai até a primeira semana de março, dali vai uns 2 meses até a justiça dizer um veredito, que é basicamente dizer a BHP Billiton, ela é responsável ou não pelo rompimento. Esse é o dado que vai sair em junho. Dali para frente vai haver uma discussão sobre valores. E aí como vai se dar tanto o que aqui nós chamamos de matriz de danos e matriz de reconhecimento de quem é o atingido, e como vai se dar o pagamento do atingido no Brasil. De fato, essa é uma parte muito indefinida. Por isso que muita gente, provavelmente, tendo essa opção dos 35 mil, ela vai aceitar os 35 mil. Sim. Que do ponto de vista do tempo, a ação na Inglaterra ela é mais incerta neste sentido. Mas aqui é muito importante que esse julgamento
vá até essa primeira fase, porque nós precisamos, como povo brasileiro, inclusive, que a BHP seja exposta. E aqui é uma denúncia. Infelizmente, a justiça brasileira não conseguiu criar um ambiente de pressão nas mineradoras. Tanto é que a única condenação delas aconteceu este ano, em 2024, numa decisão de 25 de janeiro para o dano moral coletivo. Então, assim, no Brasil, do ponto de vista da exposição do CNPJ das mineradoras, elas estão muito, muito à vontade. Então, de fato, essa é uma ação que cria essa pressão. Do ponto de vista do movimento, nós precisamos aproveitar todas as brechas públicas para fazer a denúncia e para organizar a luta popular. Mesmo que ao final sejamos derrotados de alguma forma, como em parte fomos nesse acordo, como luta popular, mas aproveitar o que foi avanço e o que é espaço público de debate para avançar na denúncia e na organização. E essa é a linha do movimento. Inclusive, a partir disso, anunciar a esperança. Nós precisamos fazer com que cada letra de avanço nesse acordo chegue para o atingido lá na base e cada linha de insuficiência seja superado pela luta que não acaba. Tiago, parabéns pelo trabalho do MAB, que tem acompanhado, lutado tanto pela reparação a essas vítimas, dando todo o suporte. Parabéns por esse trabalho, viu? Vamos continuar em contato para continuarmos informando sobre esse julgamento em Londres. Como você disse, é algo muito importante para o reconhecimento do envolvimento dessa empresa nessa tragédia. Mas é isso, muito obrigada, agradeço a sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Um bom trabalho para você por aí, até uma próxima. Obrigado. Eu quero chamar todos para estarem com o MAB nas redes e nas ruas no dia 5 de novembro. Vamos juntar 500 atingidos, uma grande mobilização que marca essa nova face da luta. Em várias capitais, onde acontecem atos? Não, vai acontecer agora especificamente em Mariana. Provavelmente vai acontecer algumas ações nos estados, mas sobretudo em Mariana. É uma espécie de retorno onde tudo iniciou para dizer que a luta continua e que é a luta que vai alcançar as conquistas dos direitos do povo.